Seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp, mais entrevista por aqui para você que está ligadinho em casa. Conversamos agora com Henrique Ademar Marques Júnior, secretário do Turismo do município litorâneo de São Vicente. Boa tarde, secretário, tudo bem com o senhor? Secretário, vamos reestabelecer então a conexão com o senhor e o áudio, mas nesse momento de final de ano, dezembro chegando, festas de final de ano, é importante repercutir aqui no Jornal da Rede Alesp com as cidades litorâneas, que devem ser as mais impactadas nesse momento, e de como o turismo vai cuidar dessas pessoas nesse momento, juntamente também com as outras pastas. E já já a gente faz a reconexão com o secretário de Turismo da cidade de São Vicente, o Henrique Ademar Marques Júnior, mas por enquanto seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp. Ele já está de volta, estão me avisando aqui. O secretário já está de volta. Boa tarde, secretário. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês de São Vicente. Secretário, nesse momento de pandemia, né, nesses últimos meses, qual foi o impacto do turismo na cidade do senhor? O impacto foi grande, né? Desde o início da pandemia, que a gente sabe que o turismo foi afetado não só aqui na nossa cidade, como na Baixada inteira, como no mundo, né? Então, percebemos que houve um grande impacto aqui no que relaciona aos visitantes e à própria população. E nesse período, secretário, quais foram as principais ações, então, da secretaria frente ao turismo, que também ajuda muito no desenvolvimento econômico da cidade? A nossa secretaria também nós sofremos, devido às chuvas que vocês devem ter visto nos noticiários, um pouquinho antes da pandemia, em março, né? A nossa cidade foi acometida com vários deslizamentos de terras, então que a gente teve que também impedir que os turistas fossem a alguns lugares, como no nosso parque ecológico, porque houve um escorregamento dos morros. Então a gente não conseguiu até agora ter abertura desses pontos turísticos. Nós no início deixamos os nossos postos de informações turísticas, né, com alguns funcionários para orientação. As praias foram fechadas, a guarda municipal orientando as pessoas que no início ainda não tinham a noção da pandemia e gostariam de fazer seus esportes, de colocar sua cadeira de praia, tudo. Isso foi um trabalho educacional naquele instante. Posterior a isso, a gente percebeu que houve uma queda no número de casos, né? E que a gente conseguiu restabelecer algumas regras novas para que as pessoas pudessem ir às praias, ir em alguns locais da cidade, porém com distanciamento, com uso de máscaras, com álcool gel, como todos nós aprendemos aí no decorrer desse período de pandemia. Porém, em reunião com o Condesb, né, das 9 cidades litorâneas, ficou estabelecido que não poderia ter mais ônibus de turismo, que os hotéis ficariam fechados, segundo essa nova fase que o governo do estado nos mostrou, que é a fase amarela. Então, nesse momento, novamente o turismo está sendo afetado pelo fato da pandemia estar aumentando os números de casos novamente. E, secretário, a partir do momento em que nós tivemos, então, uma reabertura econômica, como funcionou, então, para o turismo aí na sua cidade, em São Vicente? Lembrando, né, São Vicente é uma cidade litorânea. Isso, com a reabertura do comércio, né? Na verdade, eu acho que a pandemia mexeu com a economia de todos, né? Então, com a reabertura do comércio, os comerciantes, os empresários tiveram que se adaptar, tendo distanciamento, tudo isso. Só que nos finais de semana, tanto nós do turismo, quanto a Secretaria de Trânsito, quanto a Guarda Municipal, tivemos um trabalho árduo de orientação, né, de conscientização das pessoas. Isso fez com que praticamente 40%, né, da economia dos comerciantes da região caíssem, né, diminuíssem. Porém,
não impediu, como logo lá no início, que eles ficassem com as portas fechadas. Só tinha aberto aqui as padarias, os supermercados, tudo. Hoje já temos o comércio funcionante, porém com essas novas regras. Secretário, justamente com a reclassificação de todo o estado de São Paulo para a fase amarela, nós estamos chegando num período de férias. O que vocês pensaram com relação ao acesso às praias aí da região? O senhor pode nos falar agora aqui? Trabalho conjunto com a Guarda Municipal, com orientação também e com o Condesb, que são estabelecido as regras que as 9 cidades tomarão. E nesse momento o que eu posso passar para vocês é que não haverão queima de fogos nas cidades para evitar o tumulto, a aglomeração, não haverão os shows nas praias, os shows de verão, as atrações de verão, isso para tentar inibir um pouquinho o acúmulo das pessoas, né? A gente sabe que vamos enfrentar aí uma grande dificuldade, porque existem pessoas que acreditam na pandemia e a respeitam, e existem pessoas que não acreditam e não a respeitam. Então, nós não queremos ter um modo punitivo, porém, temos que pensar na população em geral, né? E principalmente na nossa cidade, que vai receber aí quase mais de 1,5 milhão de pessoas no final do ano, para que também a nossa cidade não seja afetada com novos casos aí de coronavírus, porque também não teremos a unidade hospitalar para atender todos. Então, isso daí já está sendo orientado, principalmente as agências de turismo, as agências de transportes, que trazem para nós. Tanto é que nós não estamos tendo liberação de ônibus e provavelmente não haverá a liberação desses ônibus para cá, para a nossa cidade. Santos também já adotou essa medida, porque Santos não tem liberação de ônibus, o ônibus de turismo pode entrar, na nossa cidade não, tem que pedir autorização com 24 horas de antecedência, e nós não estamos estabelecendo nenhuma liberação de ônibus de turismo nesse momento. Além disso, não é, secretário? Nós temos as pessoas que têm casa na cidade de São Vicente, que não são de São Vicente, tem aquelas casas famosas de veraneio, né? Não tem como impedir essas pessoas de entrarem na cidade. E, mais uma vez, o senhor imagina que elas precisem ter ainda a consciência de que elas estão saindo da sua residência oficial, indo para a cidade, para uma outra cidade, com as pessoas que vivem lá. Mais uma vez a gente cai nessa questão de consciência, né? Que nem sempre é fácil. Ele, na sequência, o secretário Henrique Ademar Marques Júnior, secretário de Turismo do município de São Vicente. Agora sim, o senhor escutou minha pergunta, secretário? O secretário já volta aqui no Jornal da Rede Alesp, e a gente está repercutindo uma questão muito importante, principalmente nesse final de ano, não é? Muitas cidades litorâneas, Litoral Sul e Litoral Norte paulista, vão receber pessoas porque tem casas que moram, que as famílias, os familiares moram nesses locais litorâneos e vão para lá passar as férias, né? Então, essa é uma pergunta muito importante para o secretário de Turismo. Como vocês pensaram, então, em conversar com essas pessoas que moram aqui em São Paulo, no interior, e têm casas de veraneio aí em São Vicente? Como cuidar da consciência das pessoas, né? Na verdade, o nosso prefeito já está conversando também com a equipe da Ecovias para que essas pessoas sejam orientadas também pela estrada, pelo pedágio, né? Que os riscos que correm na nossa cidade quanto na sua cidade de origem, né? Então, para que não façam coisas que estejam fora das orientações da pandemia. Então, esse é um aspecto. Segundo, a Secretaria de Comunicação também tem colocado aí nas redes sociais, tem colocado
para as pessoas, até na nossa secretaria, no nosso site, tudo, algumas recomendações para que as pessoas cheguem à nossa cidade e sigam as regras estabelecidas devido à fase amarela aí da pandemia. Perfeito. Te agradeço, secretário Henrique Adhemar, do Turismo da cidade de São Vicente. Canal sempre aberto para o senhor conversar com a população. Muito obrigada. Obrigado a todos aí.